Israel. Aproximadamente 1005 anos antes de Cristo. Há um homem numa caverna. Não qualquer homem. O homem ungido por Deus para ser rei de Israel. O mesmo homem que matou Golias com uma pedra. O mesmo que tocou harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul. O mesmo sobre quem o profeta Samuel derramou óleo e disse: este é o escolhido. Esse homem está escondido numa caverna, com fome, com frio, com medo, caçado pelo próprio rei que ele serviu. Saul mandou soldados, Saul mandou espiões, Saul mandou mensagens para as cidades. Quem me entregar Davi será recompensado. E Davi, o ungido de Deus, dorme em cavernas. Mas não é o frio que mais dói. Não é a fome. Não é o medo dos soldados de Saul. O que mais dói é o silêncio. O silêncio de Deus. Porque Davi ora. Davi sempre orou, desde menino no campo com as ovelhas. Ele conversava com Deus como se conversasse com um pai. Mas agora, o céu está fechado. Ele ora de manhã. Silêncio. Ora de noite. Silêncio. Ora no meio da madrugada, com a voz embargada e os olhos cheios. Silêncio. E é nesse silêncio, nessa caverna, nessa noite que não passa, que Davi pega a harpa e começa a cantar. Não um cântico de louvor, um cântico de abandono. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. Essas palavras em hebraico carregam um peso que a tradução quase não consegue segurar. Eli, não Elohim, o Deus poderoso e distante. Não Adonai, o Senhor soberano. Eli, meu Deus, pessoal, íntimo, como um filho chama o pai. E ele repete: Eli, Eli. Como se uma vez não fosse suficiente para expressar a dor. Lama sabachthani. Por que me abandonaste? A palavra hebraica azav significa abandonar, como se abandona um lugar vazio. Como se você saísse de uma casa, fechasse a porta e não olhasse para trás. É isso que Davi sente. Que Deus saiu, fechou a porta e não olhou para trás. Por
Porque estás tão longe do meu auxílio e das palavras do meu gemido? Gemido, não oração, não súplica. Gemido, o som que sai quando as palavras acabam. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e de noite e não há sossego para mim. De dia, de noite, sem parar, sem resposta. E aqui está o paradoxo que parte o coração. Davi não para de chamar, mesmo sem resposta, mesmo com o céu fechado, mesmo com o silêncio pesando como pedra. Ele continua chamando. Porque abandonar Deus seria mais fácil. Mas Davi não consegue. Porque mesmo no abandono, ele ainda chama de meu Deus. Mas então, Davi faz algo inesperado. No meio do seu próprio grito, ele para e lembra: em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Homens que também estiveram no limite. Homens que também clamaram no silêncio e foram ouvidos. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Davi está fazendo algo que os teólogos chamam de anamnese, a memória sagrada. Ele está dizendo: eu não entendo o que está acontecendo comigo agora, mas eu sei o que aconteceu com eles. E o Deus que os ouviu é o mesmo Deus que estou chamando agora. Isso não é negação da dor. Isso não é fingir que está tudo bem. Isso é fé no limite. A fé que não depende do que está sentindo, mas do que sabe. Mas do que sabe. Mas a memória dos pais não resolve a dor do presente. E Davi volta para dentro. Mas eu sou um verme, não um homem. Pare aqui. Davi não diz: estou me sentindo mal. Não diz: estou passando por um momento difícil. Ele diz: eu sou um verme. A palavra hebraica é tola. Um verme vermelho, pequeno, que se arrasta, que pode ser esmagado com um passo. É assim que Davi se vê nesse momento. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Opróbrio, vergonha pública. O homem que deveria ser rei é motivo de chacota.
todos os que me veem zombam de mim, fazem beicinho e meneiam a cabeça. Eles apontam, eles riem, eles dizem: confiou no Senhor, pois que o livre. Essa é a crueldade mais afiada. Não é só a dor, não é só o abandono. É alguém usando a sua fé como arma contra você. Confiou em Deus. Onde está Deus agora? E Davi não tem resposta para isso. Ele só tem a dor e a harpa e o nome de Deus nos lábios. E então, Davi vai ainda mais fundo. Mais fundo do que a caverna. Mais fundo do que a dor presente. Ele vai até o começo. Pois tu és o que me tirou do ventre e me fizeste confiar quando estava nos seios de minha mãe. Davi está dizendo: antes de eu saber o teu nome, tu já eras o meu Deus. Antes de eu poder orar, tu já me sustentavas. Sobre ti fui lançado desde o nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Isso é importante, porque Davi não está construindo um argumento teológico. Ele está construindo um caso. Um caso diante de Deus. Está dizendo: tu me conheces desde antes de eu existir. Tu me escolheste antes de eu poder escolher. Tu me sustentaste quando eu não sabia que precisava de sustento. Então, por que agora? O silêncio. Não te afastes de mim, pois a angústia está próxima e não há quem ajude. Não há quem ajude. Não há quem ajude. 6 palavras que resumem o sentimento mais solitário que existe. Não há quem ajude. Não há quem ajude. E aqui, o salmo entra em um território que vai além de Davi. Muito além. Muitos touros me cercaram. Os fortes de Bazã me rodearam. Abriram contra mim a sua boca, como leão que despedaça e ruge. Estou derramado como água, e todos os meus ossos se deslocaram. Ossos deslocados. Isso não aconteceu com Davi. Davi nunca foi crucificado. Mas 1000 anos depois, um homem foi pregado em uma cruz. E quando o peso do corpo cai sobre os braços estendidos,
Os ossos se deslocam. O meu coração é como cera. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco de barro, e a minha língua se apega ao meu paladar. Sede extrema. Na cruz, a desidratação era uma das causas da morte. E me puseste no pó da morte. Pois cães me rodearam. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Davi escreveu isso aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A crucificação como método de execução ainda não existia. Mas Davi descreveu: posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançam sortes. João 19, versículo 24. Os soldados romanos, aos pés da cruz, lançando sorte sobre a túnica de Jesus. Davi não sabia que estava profetizando. Ele estava apenas derramando a sua dor. Mas o Espírito de Deus usou cada palavra para apontar para o Filho. Salmo 22, versículos 1 ao 21. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe do meu auxílio e das palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e de noite e não há sossego para mim. Mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem beicinho e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, pois que o livre, salve-o, pois que nele se compraz. Pois tu és o que me tirou do ventre e me fizeste confiar quando estava nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde o nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, pois a angústia está próxima e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, os fortes de Baçã me rodearam. Abriram contra mim a sua boca, como leão que despedaça e ruge. Estou derramado como água, e todos os meus ossos se deslocaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco de barro, e a minha língua se apega ao meu paladar, e me puseste no pó da morte.
pois cães me rodearam. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te afastes. Força minha, apressa-te em meu socorro. Livra minha alma da espada, a minha querida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, pois tu me ouviste, desde os cornos dos unicórnios. Há momentos na vida em que o céu parece fechado, em que você ora e não ouve resposta, em que você clama e o silêncio dói mais do que qualquer palavra. E nesses momentos, a tentação é parar de chamar. Mas Davi não parou. Jesus não parou. Na cruz, com Pai de costas, com o peso do mundo sobre os ombros, Jesus abriu a boca e citou este salmo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Não porque havia perdido a fé, mas porque estava sentindo, na própria carne, o peso do abandono que nós merecíamos. Ele sentiu o Pai de costas, para que nós nunca precisássemos sentir. E se hoje você está numa caverna, se o céu parece fechado, se o silêncio pesa, se a dor não passa, saiba que você não está sozinho nesse grito. Davi gritou antes de você. Jesus gritou antes de você. E o Pai, que pareceu estar de costas, estava ouvindo cada palavra. No próximo episódio, você vai descobrir o que acontece depois do grito. Porque o Salmo 22 não termina no abandono. Ele termina no louvor. Até o próximo salmo.